informação precisa ser discutida, debatida, informada fora dela também, né? Então aí a gente pede desculpa por um recurso tecnológico, a gente teve algumas dificuldades, mas que aí a tempo a gente conseguiu nos adequar a essa realidade, tá? Outro ponto, agradecer essas duas figuras maravilhosas que se encontram aí, Alan e Núbia, que se colocaram à disposição de nos presentear, né, com as informações que são discutidas aqui nesse momento, nessa live, entendendo que são pessoas que estão conosco a todo momento, né, estão sempre se prontificando, né, a nos ajudar e fazer com que a instituição possa, da melhor forma possível, dar condições às pessoas que estão envolvidas, seja os docentes, seja os discentes, seja a comunidade, ser presenteada com as informações que possam nos ofertar, né? E terceiro, agradecer a participação e pedir desculpa novamente, né? Então, hoje é uma conversa, um bate-papo, em que a gente viu, enquanto comitê de enfrentamento ao coronavírus, que a faculdade tem, né? E que a gente se preocupa com esse momento também. E, nesse sentido, a gente pretende fazer com que outras lives possam acontecer, como eu estava conversando com o Alan anteriormente, né? Porque a preocupação nossa não é só com o momento acadêmico, não é somente com a saúde, não é somente com a educação, mas entender que isso influencia em todos os nichos, né? Seja ele social, seja ele emocional, seja ele econômico, seja ele religioso. E aí eu acho que em alguns momentos a gente vai oportunizar e fazer com que outros momentos desses se encontrem com discussões desses outros nichos e assuntos pertinentes a esse momento de enfrentamento que a gente está se encontrando, ok? Então, assim, agradeço novamente, Nube, agradeço novamente, Alan, por nos propor e estar sempre disposto a nos atender às nossas solicitações, e aí a gente pode permear o assunto que foi definido para ser discutido hoje. E aí vocês dão as recomendações necessárias aí, como vai ser acontecer a live aí, e aí vocês são bem melhores do que eu nesse processo, tá bom? Um abraço. Abraço. Obrigado, João. Núbia, você pode começar? Posso? Claro. Então, ok. Vamos lá. Deixa eu ver o rostinho de alguém, ninguém está aparecendo, só estou vendo o Alan. Gente, boa noite. Né? Inicialmente, eu quero agradecer o João também pela confiança, pelo convite, né? Inicialmente, pela confiança. Agradecer o Alan também pela oportunidade, né, que a gente está tendo aí de poder conversar um pouquinho, né? E é importante, eu acredito que nesse tempo de pandemia é importante a gente ter um pouquinho de contato, né? Mesmo que de forma remota, mas a gente tem um pouquinho de contato com os alunos, né? Independente da distância, né? E aí, hoje a gente estava conversando, né, eu e o Alan, e aí a gente conseguiu conversar sobre algumas possíveis situações que a gente pode trazer, que a gente poderia trazer para vocês, né? E aí eu comentei com o Alan que na semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, nós fizemos uma live também na... Oi? Oi, vocês estão me ouvindo? Ouço bem, professora. Estamos sim, Núbia. Sim. Aqui para mim é porque de vez em quando aqui o computador fica todo... Tá. E aí, na semana passada, nós fizemos uma live lá no curso de pedagogia também, que foi muito interessante, assim, as discussões que surgiram depois também das nossas falas, né? Eu acredito que a gente está aqui, como o João falou, né? Para a gente ter um bate-papo mesmo em relação ao que está acontecendo, como que isso está, o processo disso, né? Dentro da faculdade, dentro desse processo de ensino e aprendizagem. E aí no lugar né? O meu lugar, minha formação inicial é pedagoga, né? Eu sou pedagoga. E como que a gente tem tratado, e aí eu vou falar do lugar que eu estou, né, como professora, como pedagoga, né, nós temos enfrentado, assim, alguns desafios
E aí eu organizei uma pequena apresentaçãozinha, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, só para a gente. Vocês conseguem ver? Vocês estão. Sim, está Sim. aparecendo. Está Tá aparecendo no vídeo. aparecendo? Tá. Então, aí olha só. Tá aparecendo? É porque eu não estou me vendo mais. Aparece sim, Núbia. Parece? Ok. Está em Então, tela do. Não hum? está em tela, não tá na tela ampliada, mas a gente vê. Então, eu queria ampliar a tela. Como é que eu faço? Clica naquele íconezinho embaixo da barra do PowerPoint que ele vai abrir. Não, não foi. Voltou para sua tela. Vai lá naquele ícone embaixo de apresentação do PowerPoint para iniciar a apresentação. Na apresentação do slide, A apresentação do voltou slide. para sua tela. Compartilhar, né? Isso. Compartilha a tela. Como você fez antes. Uhum. Isso. Agora lá embaixo, Você compartilhou sua área de trabalho agora. Você tem que compartilhar. Gente, desculpa, eu não sei mexer, eu tô aprendendo, tá? Vamos volta à lá. apresentação do slide. Volta para o slide. Aqui para mim tá aparecendo. Então, agora, você tem algum cantinho aí seu do Teams aberto? Tem, tá aparecendo tudo. Peraí. Parou de compartilhar, né? Falou, tá na sua tela. Tá com você agora. E agora? Tá voltando. Agora foi? Isso, agora você clica para ampliar a tela. Aonde que... Mas o F5. O F5, isso. Foi? Aí. Foi. Ok. Agora tenta botar o Mas slide. não era esse título, não. Tá aqui, né? Assim? Isso aí. Perfeito, tá indo. Vocês estão me vendo? A gente te vê Não, no cantinho embaixo. Tá. É porque eu não tô vendo vocês. Mas por mim, assim, não tem problema. Então, posso continuar? Pode. Então, olha só, gente, lá nós conversamos muito essa questão dos desafios, né, que estão sendo impostos para a gente nesse novo tempo, né, de pandemia, novos modos de ensinar, novos modos de aprender, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, nós fizemos uma conversa sobre o que vem a ser um desafio, né? E aí, várias pessoas falaram algumas situações que são mais complicadas, algumas situações pelas quais nós nunca passamos, né? Esse exemplo de a pandemia é uma situação que a gente nunca passou, né? Eu, pelo menos até hoje, nunca ouvi falar na história, né? A não ser aquela gripe lá de 1929, mas assim, outra situação como essa nós não tivemos, né? E diante disso, surgiram esses desafios. O primeiro, e aí eu vou falar do meu lugar também como pedagoga, como professora. Primeiro desafio que a gente teve foi essa questão da comunicação, certo? Essa questão do uso dessas novas ferramentas tecnológicas, essa questão da gente ter uma linguagem que permita o entendimento do aluno, né? Uma linguagem dialógica também. Então, isso também foi um desafio, está sendo, na verdade, um desafio, eu acredito que de muitos professores, né? E aí de todas as etapas de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior, né? Eu acredito que acredito muito nisso, que a partir dessa pandemia a gente já estamos aprendendo, vamos aprender muito mais sobre essas ferramentas tecnológicas, sobre esses recursos tecnológicos, né? E essas novas formas de alcançar os alunos. Então, eu elenquei 5 desafios. Isso, gente, na área da educação, tá? Logicamente que, né, eu voltei o meu olhar para essa área da educação.
novamente, um encaminhamento metodológico. A gente tem, às vezes, dificuldade, né, na época, por exemplo, da avaliação. Como eu vou avaliar o meu aluno, né, de forma remota? Né? A gente sabe que eles podem consultar o material, mas como que eu vou fazer para realmente saber que meu aluno aprendeu? Né? Então, esses encaminhamentos metodológicos, como que eu posso encaminhar esse aluno, a formação, o processo de formação desse aluno, de forma que ele realmente esteja aprendendo e apreendendo também, né? Que são coisas diferentes. E aí, nesse processo, tanto a gente ajuda a formar, né, esse professor, esse aluno, e se forma também como professor, porque eu acredito muito, gente, na aprendizagem por meio das interações sociais. Então, a gente aprende, quando a gente ensina, a gente aprende, né, e quando a gente aprende, a gente ensina também, certo? Então, em relação a isso, foi necessário realizar várias adaptações curriculares, por exemplo, mas com aquele cuidado de não causar nenhum impacto, nenhum prejuízo para o aluno, né? Porque eu acredito que hoje a nossa prioridade seja o aluno, né? Então, nós temos que zelar mesmo por esse aprendizado. Diante dessas questões dos encaminhamentos metodológicos, vem a questão do material didático também, né? Que a gente precisa de ter aí, nessa questão da aprendizagem, a gente precisa de selecionar um material que seja, por exemplo, de uma linguagem mais clara, né? E aí é um trabalho que a gente, eu pelo menos não considero um trabalho assim muito simples, né? Porque você precisa de ler todos os textos, você precisa de fazer uma avaliação mais criteriosa para saber o que você vai tratar. Por exemplo, né? E aí eu vou falar da minha experiência. No curso da psicologia, os alunos, né? Eu dou a disciplina de antropologia cultural, são alunos de primeiro período, né? E aí nós sabemos que o vocabulário ainda está sendo formulado, ainda está sendo consolidado, né? Eles ainda estão em processo de formação. Então, a gente sabe que tem alguns textos que ainda não podem ser dados. Então, essa seleção também faz parte dessa prática docente, né? E aí, eu acredito que isso também seja um desafio que a gente está enfrentando, que os alunos também estão sentindo um pouco em relação à elaboração desses materiais, né? Alguns a gente ainda não consegue, por exemplo, selecionar de forma tão clara, então realmente precisa de uma explicação mais detalhada, né? Justamente para manter a qualidade do ensino, né? Que é como a gente coloca, como eu coloquei ali no slide anterior, a questão da seleção, né, de materiais, justamente para a gente não deixar nada a perder, não causar nenhum tipo de prejuízo na questão do aprendizado. E o nosso último desafio que eu elenquei é a questão da competência emocional, né? Eu acredito que esse seja um dos maiores desafios que a gente está enfrentando, né? Como lidar com tudo isso, né? Tudo isso que eu falei anteriormente para vocês, né? Isso também que eu falei anteriormente, o aluno também sente, né? Não é somente o professor, a gente também sente, o aluno também sente essa dificuldade. Como que a gente consegue, como que a gente faz para lidar com isso tudo, né? Considerando aí o processo de constituição da subjetividade de cada um, né? Cada um tem o seu jeito de encarar as coisas, as suas formas de encarar determinados fatos, determinados acontecimentos, né? E aí, o professor aqui do lado de cá, a gente precisa, pelo menos eu tenho muito esse olhar, a gente precisa de considerar a constituição emocional, social dessa pessoa, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque eu tenho alunos que conseguem, por exemplo, eu tenho alunos da pedagogia também, que eles têm um acesso mais fácil à tecnologia, eu tenho alunos que não têm. Então, eu preciso de fazer uma adaptação. Esses alunos que não têm, muitas vezes se acham que vão ficar prejudicados de alguma forma, mas é justamente nesse momento que eu acho que a gente precisa entrar e dar um suporte aí para eles,
né? Então, eu acredito assim, eu falo sempre assim, desses 5 desafios, eu acho que esse último tem sido o maior para a gente, né? E aí, diante desse desafio, qual é uma das saídas, né? Eu fiquei pensando, e aí, como é que a gente faz para poder lidar com tudo isso, né? E aí eu encontrei um conceito que é lá da física, que a gente fala muito, a gente fala na psicopedagogia, né? Eu sou psicopedagoga também, mas na psicopedagogia a gente fala de uma forma mais detalhada sobre a resiliência, né? Que é aquela capacidade que a gente tem de se adaptar a determinadas situações, certo? A superar as pressões sem entrar, e aí vem a grande questão, sem entrar em conflito, em um colapso psicológico, emocional, né? Ah, é muita coisa para fazer, realmente a gente fica um pouco assustado às vezes, né? Então, realmente, a gente precisa de ter essa capacidade de buscar, né? Logicamente, a gente não nasce com, né? Isso é adquirido a partir da vivência, da experiência. Logicamente, os mais velhos, os mais experientes, têm uma capacidade de resiliência muito maior, né? Até pelas situações que já viveu, né? E aí, por que eu falo isso? Porque os nossos alunos, né, a maioria são 20 anos, 22, 25, são, né, relativamente novinhos ainda. Então, a gente sabe que não passaram, alguns, né, logicamente, não passaram por experiências tão grandes, assim, experiências que envolvam situações adversas, né? E aí esse conceito, ele vem trazer uma possibilidade de equilíbrio psicológico e emocional, né? E aí o principal, eu destaquei aqui, ó, o principal objetivo da resiliência não é restaurar o passado, mas propiciar condições de dar um salto para frente, ou seja, a gente sabe que a gente daqui para frente as coisas elas vão ser diferentes, né? A gente sabe que mesmo depois que encontrarem a vacina, mesmo depois que as escolas começarem a funcionar, as faculdades, né, se Deus quiser logo, começarem a funcionar, a gente sabe que não vai ser igual, né? Então a gente precisa de entender como que vai ser daqui para frente, certo? E principalmente, gente, eu sei que isso é complicado, mas manter esse propósito, por exemplo, eu entrei na faculdade, então eu vou terminar independente do que aconteça, né? Eu vou terminar e vou me adaptar, né, logicamente, ao que está posto. A gente não tem muita opção, certo? É algo que realmente foge um pouco das nossas mãos. Então, a gente precisa de se adaptar a isso, tá? E aí aqui, eu acho que eu estou demorando demais, né, Alan? Mas estou terminando. Eu falo, o pedagogo fala muito, gente. Pedagogo, professor... Pedagogo, professor fala muito. Aí, só para a gente entender aqui, né, essa questão da resiliência, ele não é um conceito muito utilizado, né, principalmente nas áreas exatas, assim, mas eu acredito que quem trabalha na área de humanos já tenha ouvido falar um pouco disso, né? E aí, como que a gente faz para se adaptar a essa nova vida, né? Essa nova situação, né? A gente tenta, por exemplo, encarar situações de uma forma que a gente consiga adquirir essa capacidade de adaptação, né? Pensamento positivo também. Novamente, eu acho que é essencial entender e ter certeza que as coisas vão terminar bem, certo? Igual quando a gente estava aqui, eu e a Alan no Facebook tentando entrar e a gente não conseguia. Eu falei assim, eu comecei a falar, não, gente, vai dar certo, pensar, né? Não, vai dar certo, tem que dar. E isso, gente, a gente acha que não, mas isso faz um efeito enorme, tá? E justamente por a gente achar isso, a gente consegue criar uma emoção positiva, né? E aí eu sempre costumo dizer aqui no consultório com as mães das minhas crianças que eu atendo, com os meus alunos, né? É uma coisa muito interessante. A palavra crise, né? Nós estamos num momento de crise. Se vocês olharem a palavra crise, se você tirar o S, ela se torna crie, certo? Então, assim, nesse momento de emoções negativas, né, que nós estamos recebendo, nós temos emoções negativas,
A gente precisa de criar estratégias que façam com que a gente passe por isso, porque vai passar, a gente sabe que vai passar, né? Então, a gente entender que existem situações e que vão passar, certo? Aprender com isso, tá? Logicamente, eu tenho, assim, plena ciência, tá? E aí eu posso falar por mim. A gente não vai sair dessa pandemia como nós entramos, certo? A gente vai, logicamente, aí falar um pouquinho lá da questão das bases neurobiológicas, né? A gente tem uma tendência a mudar essas conexões e promover outros significados de acordo com a situação que a gente enfrenta, né? Então, dependendo da situação, dependendo da pessoa, nós vamos aprender muita coisa e considerar novas coisas que antes a gente não tinha nem ideia, né? E aí a criatividade, a intuição e melhora a cada dia que passa, né? Por isso que eu falei a questão da experiência. E aí, por isso que eu sempre destaco com os meus alunos, né? Essa questão da aprendizagem, né? Como que a gente faz para aprender às vezes, sem a explicação presencial do professor, às vezes, como que a gente pode fazer para realmente reter aquele conteúdo, né? E aí, eu uso muito essa pirâmide do William Glasser, ele é um psiquiatra americano, ele fez uma pesquisa, inclusive, né, até depois, se vocês quiserem ver, o livro dele é muito interessante, se chama Teoria da Escolha. E aí, foi uma pesquisa de mais de 5 anos de pesquisa, e ele conseguiu criar essa pirâmide que fala que a gente aprende 10% quando a gente lê, ou seja, o professor mandou um texto, se você só leu, você aprendeu, você reteu daquele conteúdo somente 10%, né? 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve e 70% quando discutimos com os outros. E aí as pessoas podem perguntar, professor, mas como que eu vou discutir com quem? Né? O meu conteúdo, né? Na minha casa, por exemplo, não tem ninguém que faça o curso de psicologia ou o curso de pedagogia, não tem. Mas é conversar como se você estivesse dando uma aula, tá? Porque aqui embaixo, ó, lá, 95% do processo de aprendizagem, ele é consolidado quando a gente ensina aos outros, né? Então, quando a gente fala em estudar, em aprendizagem, em educação nesse tempo de pandemia, a gente precisa também, além disso tudo aqui, a gente precisa criar um tempo, uma rotina de estudo, tá? Independente da gente estar em casa, criar uma rotina de estudo, um horário de estudo, certo? Um local que esteja tranquilo para você poder estudar, para que você realmente possa se apropriar, né, do que você está estudando. E, além disso, a gente tem algumas estratégias, né, didáticas mesmo, fichamento dos textos, e aí você faz uma associação de ideias entre um texto de uma disciplina e outro, né? Por exemplo, uma coisa que funciona muito é você fazer uma associação através de uma palavra-chave, por exemplo, né? Nós vamos estudar aí eu vou ter que falar da minha disciplina, nós vamos estudar aí a antropologia da criança lá na questão da monitoria, né? E aí nós vamos fazer, existem muitos conceitos, a antropologia é uma disciplina que tem conceitos muito complexos. Então, como que a gente vai fazer as associações? Uma palavra com uma outra que você vai lembrar, que você vai associar, né? Que você vai conseguir depois. É igual senha de banco, às vezes a gente fala assim, essa senha é porque, por exemplo, é a data de aniversário da minha filha mais velha, por exemplo, né? A gente faz essas associações e isso também pode colaborar, né? É claro, gente, é óbvio que cada pessoa tem um modo de aprender, né? E a gente precisa de entender isso. Só que, mesmo que cada pessoa tenha um modo de aprender, hoje, as neurociências, né, elas falam, os estudos feitos em neurociências, eles falam que existem dois processos
onde a memória se consolida, porque para você aprender, você precisa memorizar, certo? Não tem como você aprender e logo depois você esquecer, né? Realmente você só ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, hoje depois de vários anos, vários estudos, a gente tem isso como fato realmente. A memória, ela se consolida durante o sono e através da repetição. São esses dois elementos que são os elementos mais importantes em relação à aprendizagem. Então, por isso que é importante dormir bem, tá? E, se for necessário ler o texto mais de uma vez, ler também, porque a repetição também faz com que você internalize aquele pensamento, né? Então, assim, são algumas técnicas, né, gente? É claro que nem tudo vai funcionar para todos, mas algumas técnicas, algumas estratégias, elas funcionam, sim, né? Eu, por exemplo, até hoje eu estudo escrevendo, né? Uma palavra-chave ou algo que me faça lembrar depois daquilo, né? Isso tem me ajudado bastante, tá? E só para a gente finalizar aqui, né? Eu coloquei um ditado que diz muito a respeito do tempo que a gente está passando, né? Diz um velho ditado que não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, né? A gente está num barco, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. É exatamente o que faz a pessoa resiliente. Ela ajusta as velas para chegar ao objetivo, adaptando-se e agindo com flexibilidade diante da conjuntura adversa. Então, gente, é o que a gente está passando, né? Nós estamos diante de uma conjuntura adversa, dentro de um barco que realmente a gente não consegue, em muitas situações, controlar. A gente não consegue controlar para onde vai isso, né? Nós não sabemos quando vai terminar essa pandemia, como vai terminar, como vai ser a volta, certo? A gente não tem ideia. Mas a gente consegue hoje, o que a gente precisa fazer, o que a gente consegue fazer? É ajustar realmente, adaptar esse novo modo de vida para que a gente não entre, por exemplo, numa depressão, né, num transtorno aí num distúrbio aí de aprendizagem, num transtorno que pode vir, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Tem muitas pessoas desenvolvendo isso, né? Você não nasce com isso, mas você adquire a partir das experiências, né? Muitas situações, é claro que existe uma predisposição genética, mas a maioria é devido aos fatores externos mesmo. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente consiga, que nós possamos ajustar mesmo as nossas velas para a gente chegar ao nosso destino, porque isso tudo vai passar, né? E, novamente, assim, eu queria me colocar à disposição, né, dos alunos, João, né, na coordenação, meus colegas também, né, gente, o que puder ajudar, eu acho que a gente está nesse mundo para isso, né, a gente precisa de, até muito mais agora, né, ajudar e estar disposto a servir o outro, né, e é isso que eu queria falar para vocês, né, eu espero que tenha ajudado em algo, colaborado com vocês em alguma situação, algum aspecto, né, aí dessa atual conjuntura. Tá bom? Alan, tá aí? Ei, desculpa, Nubia, eu estava falando, mas meu microfone estava no mudo. Ah, tá. Agora como é que eu volto aqui? Ah, tá, consegui. Isto. Saiu, né? Obrigado, Núbia. Eu que agradeço. Então, nós vamos dar seguimento aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de cuidados gerais de saúde e como que a gente consegue dar as mãos aí para a educação, né, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Antes de tudo, né, a gente não pode deixar de falar da relação de cuidado com a enfermagem, né? Durante muito tempo, a enfermagem ela foi considerada como a essência, né, a arte do cuidar, e hoje a enfermagem ela já não é mais uma arte, a enfermagem ela é uma ciência, né?
Então, a gente produz cientificamente o cuidado que a gente quer passar para os nossos pacientes. E sem muitas delongas, né, a gente vê que cuidar vem do cogitare, né, vem lá desde Atenas, e essas práticas de cuidado, elas eram atreladas à figura feminina, né, e a gente percebe isso até mesmo dentro da enfermagem. Durante muito tempo a gente só se ouvia falar de enfermeiras, né, mas enfim, o que é o cuidado? Cuidado nada mais é do que se importar com o outro. E quando a gente se importa com o outro, a gente passa a respeitar, a ter afeto, a compartilhar. Então, cuidado é se importar com o outro. E quando a gente fala cuidado dentro de saúde, a gente precisa trazer a questão do cuidado para as dimensões de saúde que a gente trabalha. Saúde, hoje, eu não poderia deixar de falar de saúde sem mencionar um conceito amplo de saúde, que a gente, os meus alunos devem estar morrendo de rir aí, né? O professor vai falar de novo do conceito de saúde. Sim, eu vou falar de novo. Saúde é um completo estado, prestem bem atenção nisso, um completo estado de bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doença. Então, você não ter doença não é sinônimo de ser uma pessoa saudável, a não ser que você atinja todas essas dimensões de saúde aí. Agora, vamos trazer para o que a gente está vivendo. Bem-estar físico, social e mental. Quando o João me pediu para falar a respeito do cuidado de saúde e educação, né, em tempos de pandemia, a gente procurou uma forma de não levar informações muito complexas, né? Até porque o nosso intuito era fazer uma prática educativa extramuros. Então, a gente pensou em trazer cuidados gerais do dia a dia para que a gente possa aplicar isso no nosso cotidiano. E aí, o que a gente está passando hoje? A gente está passando uma situação de isolamento social. Nós ainda não estamos em lockdown. O que é o lockdown dentro da epidemiologia? A gente ainda não é impedido de sair de casa, mas a gente tem uma orientação para ficar em casa para impedir a circulação do vírus. Justamente, né, com essa questão de ficar em casa, está ficando em casa o pai, a mãe, às vezes o pai está desempregado, a mãe está de home office, e as crianças, porque a gente também não tem escolas funcionando. Então, a produção de cuidado dentro do ambiente domiciliar, ela está completamente afetada. E aí, eu queria trazer uns dados para vocês, para que vocês tenham noção da real dimensão do que a gente está passando e do porquê é necessário a gente falar sobre isso. A gente está com níveis aumentados de violência doméstica, especialmente violência contra a mulher. A gente está com índices aumentados de alcoolismo, a gente está com índices aumentados de tabagismo. Embora não tenha divulgação, a gente tem aumento nos casos de suicídio. Então, quando a gente traz isso para o contexto que a gente está vivendo hoje, a gente precisa trabalhar os cuidados gerais em saúde. E quando a gente fala cuidado geral, ele vai desde uma lavagem de mãos até escolher o que você compra no supermercado e leva para sua casa, né? E aí a gente pensa também em um outro aspecto. Cuidado geral, por exemplo, a lavagem de mãos, eu dependo do mínimo, que é a água potável. Será que todo mundo tem acesso à água potável hoje? Né? A gente pensa na dimensão territorial do Brasil. Será que todas as regiões têm acesso a essa água potável? Como é que está a situação de saneamento? Né? Porque a gente está em isolamento social para impedir a circulação do coronavírus, mas a gente tem uma série de outros fatores que estão atrelados e que as questões sanitárias estão relacionadas. Né? A tuberculose não deixou de existir, a dengue não deixou de existir, as doenças crônicas não transmissíveis também não deixaram de existir.
Então, a gente tem que pensar nessa dimensão social também. Então, produzir o cuidado vai desde a situação onde a família está, e aí a gente precisa falar na questão da vulnerabilidade social, né? Em que grau de vulnerabilidade social essa família está integrada, quais são os determinantes sociais de saúde, para que a gente possa classificar essa família, para que a gente possa dar a correta assistência para essa família, e como que está acontecendo. Com relação ao ensino, nem todos têm acesso ao ensino online, como a gente está fazendo aqui. Essa forma de adaptação foi difícil para nós, que temos acesso, que conseguimos estar aqui direitinho, e você imagina quantas crianças, por exemplo, né, pegando o gancho do que a Núbia falou aí, da questão da pedagogia, né, da psicopedagogia, principalmente da infantil, quantas crianças não conseguiram ter acesso a nenhum tipo de aula e que provavelmente vão perder o ano, né? Como que fica a questão mental dessa criança que vai perder o ano, que pode ser vista pelo coleguinha lá como, repetiu. Como que fica a questão da mãe dessa criança? Quando eu falo mãe porque são as principais atrizes, né, desse contexto de educação domiciliar, acaba sendo as mães mesmo. A gente ainda não tem, infelizmente, essa figura paterna ali tão presente na educação domiciliar que a gente está vivenciando hoje. E, do outro lado, também a gente tem a questão da figura paterna, às vezes desempregada, né? Às vezes com o problema da compulsão alimentar ou da compulsão por álcool ou da questão do tabagismo. Então, são várias questões de saúde que vão permear essa questão do cuidado que a gente está trabalhando, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa pensar nessa pandemia, na situação atual, né? Então, a gente faz um retrato do que está acontecendo hoje. Hoje, o nosso problema é esse. Hoje, a gente tem boa parte da população em casa, lembrando que ainda não é o que a gente precisa, tá? Ainda tem muito índice de circulação de pessoas nas ruas. Quanto maior o índice de circulação das pessoas na rua, maior a circulação do vírus. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar com vocês. O nosso sistema de saúde não está preparado para esse atendimento, tá? Então, voltando aqui, a gente tem a questão da exposição dessas pessoas na rua, que podem estar levando esse vírus para circulação em casa, e do outro lado a gente tem as pessoas que estão em casa, que não conseguem sair de casa, que não podem sair de casa, porque as crianças estão em casa agora, não tem com quem deixar os filhos, ou precisa trabalhar de home office. Então, a rotina mudou 360 graus. E qual que é o ponto-chave para que a gente consiga produzir o cuidado inicial? Pensando agora nesse retrato. O primeiro é o estabelecimento de rotinas. Então, você precisa... a Núbia pode me ajudar nessa parte, né? A Núbia tem bem mais experiência que eu nisso. Então, você precisa estabelecer rotinas, os horários para você trabalhar a educação das crianças, para você praticar uma atividade física, então é se organizar. O que acontece? A gente sempre reclamou que não tinha tempo de ficar em casa, e agora que a gente está em casa, a gente não está tendo tempo para fazer um monte de coisa. Então, tudo é questão de você pegar o retrato do que está vivendo hoje e começar a trabalhar. Não, eu preciso estabelecer uma rotina, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto. Hoje, a gente está tendo um alto índice de sedentarismo. Sedentarismo, ele vai, lá na frente, influenciar em um monte de coisa. A ausência da prática de atividade física, ela está relacionada também com o aumento da ingestão de produtos não saudáveis, digamos assim. Ela vai estar relacionada à ocorrência de quadros de dislipidemia. O que é isso? É aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, e o resultado disso vai ser o quê? Vai ser um dano no coração, lá na frente. Isso vai ser um dano que a gente fala dano cardiovascular. Então, lá na frente,
essa pessoa pode precisar de tomar um remédio controlado para o resto da vida, pode precisar de fazer uma dieta mais severa, pode inclusive levar a quadros de ocorrência de diabetes tipo 2. Então, a gente precisa se policiar nisso. Uma outra questão de saúde, né, que a gente precisa se policiar, é diminuir o sedentarismo. Como que eu vou fazer isso dentro de casa? Gente, tem acesso à internet? Vai para o YouTube, procura uns vídeos aí de exercícios que você pode fazer em casa, se alonga, enfim, algumas pessoas ainda têm saído para fazer caminhadas e tal. Tomem cuidado ao fazer isso, se fazer exercício físico de alta intensidade com a máscara, a gente pode ter um alto índice de inalação de gás carbônico, isso pode gerar outros problemas lá na frente, tá? Mas o importante é não ficar parado, é fazer algum grau de atividade física. Outra questão, compulsão alimentar, né? A gente estava brincando aqui no início da live que, às vezes, o trajeto de caminhada que a gente faz é do sofá para a geladeira. Então, às vezes, a gente não está com fome. A gente está numa questão de ansiedade, de algum problema mental, e está o tempo todo correndo atrás da geladeira, né? Então, quando você consome esses produtos que não são produtos saudáveis ou fora de hora, né? Quando você não tem aquele fracionamento correto de refeições, que fica aí beliscando entre as refeições, isso pode também acarretar uma questão de aumento de peso, aumento de gordura visceral, enfim, tudo isso levar àqueles fatores que eu já comentei antes também. Como a gente tem altos índices a gente conversando também a respeito da questão mental, né, como está a estabilidade mental das pessoas nesse período, a gente está tendo um elevado índice de alcoolismo e de tabagismo, né? Por quê? A pessoa que tinha costume de beber aí no fim de semana, de ingestão de bebida alcoólica no fim de semana, às vezes está em casa, está desempregado, enfim, não tem muita coisa para fazer, ela vai abrir uma cerveja, vai tomar uma cerveja, vai tomar o gin que está na moda aí, enfim, vai ingerir algum tipo de bebida alcoólica. Isso, que era uma questão esporádica de fim de semana, começa a ser uma questão que vai de 2 em 2 dias, depois vira uma questão diária, e lá na frente a gente tem a questão do alcoolismo. E aí o alcoolismo, a longo prazo, a gente tem todas as questões hepáticas, a questão de cirrose, né? Enfim, outra série de fatores. E aí a gente pensa, a questão do alcoolismo, ela pode estar relacionada ao aumento dos casos de violência doméstica, né? Às vezes, principalmente a violência contra mulheres. Então a gente precisa conscientizar as pessoas de que não é bem assim por esse lado. Existem técnicas, né? Inclusive na última live a Flávia comentou com a gente a respeito das técnicas de meditação que ajudam a pessoa a se acalmar, a ficar menos ansiosa, né? A trabalhar esses processos mentais para estar contribuindo aí com o bem-estar mental, principalmente nessas épocas de isolamento social. E tem pessoas que não conseguem lidar com a questão do isolamento social. Isso é muito comum. A gente, da América Latina, a gente precisa estar perto, né? A gente é dependente desse contato. E o ser humano, ele vive dessas relações humanas. E então, a gente acaba sofrendo muito com isso. Tanto que a gente tem, dentro da enfermagem, alguns diagnósticos de enfermagem que estão relacionados ao isolamento social, e a gente percebe isso quando esses pacientes, às vezes, estão em isolamento, acabam contraindo a doença do coronavírus e evoluem para uma internação. Aí, quando chega na internação, não é permitido visitas para esse paciente, claro, para a gente conter a disseminação do vírus. Então, às vezes, é um problema que acaba se agravando ainda mais com relação ao quadro psicológico. Então, volto a dizer, né, novamente, a gente precisa que as pessoas se conscientizem e trabalhem formas para minimizar essas situações. Lavagem de mãos, obviamente, o tempo todo a gente precisa tá relembrando isso. A questão do uso do álcool em gel é de extrema importância. E se você está em casa junto com outras pessoas, fortaleça esse vínculo, mas não deixe
de conversar com outras pessoas, não deixe de procurar outras pessoas, que seja pela forma como a gente está fazendo aqui, de uma maneira online, né? Tá longe, mas estar junto, né? Não fisicamente, mas dessa maneira aqui, a gente está junto e a gente consegue sentir o calor um do outro aqui. A gente está nesse momento aí com 47 pessoas, discutindo um tema tão importante, que é a questão da educação em saúde. E aí, eu trouxe, eu não vou compartilhar a tela com vocês, mas eu trouxe uma notícia da questão da gente trabalhar saúde e educação, né? Eu trouxe uma notícia que também é da China, como o coronavírus. Uma mãe de uma criança infartou e quase morreu ao tentar ensinar matemática para o filho. A gente comentava sobre isso mais cedo, Núbia. Eu fiquei até de te mandar a notícia, acabei me esquecendo. Olha as situações que a gente está passando. Essa é uma notícia antes do coronavírus, tá, gente? Se uma mãe quase infartou ao tentar ensinar matemática para o filho antes da pandemia, você imagina agora, Núbia? Não, eu imagino. Você imagina agora. Estou passando agora. exatamente por isso, Alan. Então é complicado, né? Quando a gente fala sobre a questão de cuidados em saúde, são vários fatores que estão relacionados aqui, e se a gente for trabalhar um a um aqui, a gente vai ficar, enfim, pelo menos até as 10 falando. Mas eu queria trazer para vocês a questão da necessidade de se conscientizar e de trabalhar isso com quem está perto de vocês, porque a gente precisa trabalhar o bem-estar físico, obviamente, o social, então a gente precisa estar realmente essa questão de estar preocupado com quem está do nosso lado, de ajudar realmente as pessoas, e ajudar faz bem para a gente, né? Desde que você esteja seguro, você pode ajudar os outros. Então vamos correr atrás aí de evitar ao máximo o sedentarismo. Vamos ficar de olho na alimentação, cuidem da questão da lavagem das mãos, usem o álcool gel e, se possível, gente, fiquem em casa. Essa é a principal recomendação no momento. Se possível, fiquem em casa, tá bom? Núbia, você quer falar mais alguma coisa? Oi. Quer falar mais alguma coisa? Estou te ouvindo. Não, eu quero agradecer pela atenção, né? A gente sabe que cada um precisou de se organizar para poder estar assistindo, né? Que é como você falou, né? A gente tem mãe que está quase infartando mesmo, e aí a gente não estava preparado para isso, então a gente se organiza para poder participar, né, das coisas, para poder atender. E agradecer mesmo, me colocar novamente à disposição, né, no que eu puder ajudar. Só isso mesmo. Eu acho que é extremamente importante, sabe, Nubia, a questão da organização. Eu acho que a questão do um tempo para cada atividade, eu acho que ajuda bastante a não pirar nesse momento. E é uma rotina, como você falou, né? Mesmo porque a formação da rotina, a formação de um hábito, né? Isso, falando nessa visão mais da psicologia, a gente sabe que se forma a partir de 3 meses, leva mais ou menos 3 meses para a gente acostumar, por exemplo, a fazer uma dieta, né? Então, assim, realmente é um pouco complexo, não é fácil, não, mas se a gente tentar, a gente consegue, né? Essa questão da rotina é muito importante. Exercício, né? Nossa, quando você falou exercício, eu fiquei aqui, nossa, tem tempo que eu não faço. O cuidado com a alimentação é de extrema importância, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas o que é essencial aí para a gente trabalhar a questão da imunidade? Olha, a imunidade ela é um resultado de vários fatores, né? Claro que você consegue adquirir isso na alimentação, pode, mas não adianta você tomar suco de inhame com cenoura e laranja todo dia, de manhã, da hora do almoço você abre uma cerveja, fuma um cigarro, não faz nada,
Não dá. Não vai dar certo, entendeu? Então, começa aqui, começa na mente e o corpo trabalha depois. Exatamente. Isso aqui coordena tudo, né? É verdade. Exato. A gente vive à base de neurotransmissores, né? Não temos que fazer eles, os bons. Tudo agora é isso, né? A neurotransmissão, né? Até para a gente aprender, né? Para poder colocar em prática o que a gente ouve, né? E queridos. Oi, João. Bom, não sei. O Sandro tá por aí? Tá, né, Sandro? Tá com o Sandro tá nos ouvindo, Sandro? Eu acho que ele foi ao banheiro ou na geladeira. Estou ouvindo. Ele foi fazer a caminhada, Sandro? Tá fazendo a caminhada pesado para caminhar, Ele está operando no modo alternativo. Então, até ele processar a informação que eu quero que ele cumpra, ele demora, né? Os transmissores dele estão totalmente adaptações. Então, tá com processador lento, Sandro? Menino, eu tenho que mandar esse computador para o Rio de Janeiro para consertar. Só lá, só tem essa técnica dele no Rio. E ninguém está recebendo, a empresa que conserta não recebe. Então, eu estou operando todo o sistema do Mac Serra está funcionando num pendrive de 164 GB. Então, até ele conseguir configurar tudo que eu quero, ele demora um pouco, né? Então, eu estou exercitando aí, em plena época de pandemia, a resiliência que a gente falou, né? Adaptação. Esse formato novo do computador, né? Por fora ele está uma carcaça lindíssima, mas por dentro todo um processo de adaptação, então tem que ter paciência e tal. Ele processa rápido, né? Mas só que às vezes ele dá uma travada e quando ele trava tudo mesmo. Então, mas é a questão mesmo da resiliência e a gente aproveitar esse momento que a gente está vivenciando e buscar soluções inovadoras para fazer coisas antigas num formato diferente, né? A gente está vivenciando muito hoje o que temos para agora, né? Qual é o momento que a gente tem agora e o que de melhor eu posso fazer para oferecer uma melhor solução para essa demanda. Eu não gosto nem de chamar de problema, né? O que a gente pode reconhecer nessa situação toda de tirar proveito, né? A gente precisa tirar proveito disso, e essa é uma forma de aprendizagem muito importante para a gente, né? A gente sair da zona de conforto, onde a gente tinha um habitual constante, e ter que agora ultrapassar alguns limites, né, que a gente enfrenta. Então, às vezes, a dificuldade do aprender à distância vai ter que ser minimizado de outras formas alternativas. Como a Núbia falou, realmente, essa questão do somente ler, a gente retém, mas retém pouco. Quando a gente dialoga e ensina aquilo que a gente entendeu, a gente quase que quadriplica o nosso aprendizado, né? Então, seria, às vezes, o momento que a gente está tendo agora das monitorias, né, as monitorias digitais, quem for o monitor vai estudar para poder ensinar para alguém, e nesse momento de autoaprendizagem, ele vai estar adquirindo bases, né, para discutir com outras pessoas. E nessa discussão, né, nessa explanação que ele está tendo, ele vai começar a criar novas conclusões e enxergar aquele conhecimento dele sendo aplicado numa prática. Então, ele vai observar aquilo que ele estudou daquela disciplina, né, para fazer a monitoria digital, se enxergando como um enfermeiro lá na frente, onde ele vai vivenciar essa realidade. Então, ele vai co-criar, né, uma realidade, né, se enxergando na realidade acontecendo materialmente
e conseguindo aplicar o conhecimento dele nessa situação imaginária. Então, isso é algo que eu venho fazendo há muito tempo, eu já faço muito tempo, né? Desde a época acadêmica, eu sempre gostei de estar lá à frente apresentando trabalhos e seminários, que eu entendia que aquele momento onde eu estava dialogando com um colega, apresentando um seminário, eu estava retendo conhecimento, né? E eu conseguia, nos exemplos que eu dava, me enxergar naquela situação que eu estava co-criando. Né? Então, isso me ajuda a fixar bastante. Então, são formas diferentes de aprendizado. Até mesmo, como o Alan estava falando, pais e mães enlouquecendo em casa porque estão ensinando os filhos. Ou seja, eles estão exercendo uma espécie de empatia com o professor, enxergando o quão difícil é o professor administrar uma sala de aula e ensinar para uma quantidade grande de alunos ao mesmo tempo, se preocupando com a capacidade de retenção desses alunos em relação ao que ele está passando em sala de aula. A gente vê dentro da nossa prática também, eu estou trabalhando numa prática que foi totalmente modificada, né, onde eu tinha atendimento presencial com os meus idosos, né, onde eu tinha relação com eles, onde eles chegavam no meu consultório, eu abraçava, eu beijava, né, pegava na mão. Hoje, a limitação está sendo muito grande e eu estou tendo que co-criar a realidade através de uma ligação, ele me explicando o que está acontecendo com ele e eu imaginando essa situação, enxergando ele mentalmente para colocar em prática o que ele precisa fazer no cuidado em saúde. Então, são formas diferentes da gente cuidar, né? E isso exige muito da gente discernimento, saber filtrar o que está sendo negligenciado ou o que está sendo supervalorizado, né? Então, é um momento de grande aprendizagem para a gente, tudo isso que a gente está vivenciando. Eu estava até conversando com uma colega na semana passada, eu falei assim, gente, se a gente não tirar aprendizagem, se a gente não tirar experiência disso e a gente não se tornar uma sociedade melhor, eu sou a favor de colocar todo mundo dentro do planeta Terra e fazer a dinâmica do querosene. Né? Joga querosene, taca fogo e desce a porta de ferro. Né? Porque a gente vai precisar, a gente vai ter que evoluir com isso, nem que seja um passo. A gente vai ter que enxergar isso de uma forma diferente e buscar maneiras diferentes de aprender, né? Não só naquele clássico modelo passivo-ativo de aprendizagem, onde aquele que tem mais vivência passa conteúdo e depois eu só vou estudar um slide ou estudar um caderno. Não, eu vou precisar agora ler aquele material e me enxergar dentro daquele material, para poder tá desenvolvendo uma forma mais consciente de aprendizagem, né? Eu acho que isso tem sido uma experiência, pelo menos para mim, maravilhosa, né? Vários cursos que eu tinha limitações em fazer, não vou fazer esse curso, vou esperar o curso presencial acontecer, né? Não, estou fazendo um monte de curso em plataformas digitais, né? E isso tem me forçado cada vez mais me disciplinar, né? Organizar a minha agenda de estudo, fazer minhas listas de atividades, né? Criar um roadmap, né? Para eu poder conseguir focar naquilo que eu preciso realmente reter de conhecimento, né? E isso exige muito da gente, né? E eu acho que essa exigência é algo extremamente positivo na nossa vida. É imprescindível, né, Sandro? Se você não criar esse hábito, essa rotina e essa disciplina, você não vai conseguir chegar lá na frente. Então, assim, falando agora especificamente para os nossos alunos, a gente viu aí com a Núbia a questão dos percentuais de aprendizagem atribuídos a cada atividade. Então, vamos sair do ler, sabe? Vamos fazer isso que o Sandro falou, vamos internalizar isso e se visualizar lá na frente. Eu comentei com os nossos alunos esses dias, trabalhando na questão de educação em saúde, né? Educação na saúde, para a saúde, que eles vão ser agentes de educação lá na frente. Então, para você ensinar,
você precisa saber, você precisa aprender. E para você aprender, tem uma série de fatores ali interligados para que você consiga absorver esse conteúdo, colocar esse conteúdo em prática e poder passar isso para frente. Eu acho que é extremamente importante essa questão das rotinas e da organização. E isso ajuda, claro, para a saúde mental, né, para a saúde psicológica de todo mundo. Porque senão vai acontecer o quê? Vai virar tudo aquela bola de neve, vai chegar uma hora que você não vai conseguir, você não vai dar conta. E aí a hora que a bomba explode. E aí, infelizmente, talvez a gente já não consiga fazer muito, né? Então precisa trabalhar isso desde já. Fala, João, você estava falando? Ele fala Santo William Glazer, né, Núbia? Oi? Santo William Glazer. Ele foi sábio. Acho que assim, é oportuno a gente relembrar a fala da Núbia, no sentido de que é um momento diferente, é um momento especial, mas que a formação, né, o entendimento, o enfrentamento, ele precisa vir de forma muito harmoniosa nesse momento, mesmo sendo um momento de crise, para que a gente não perca e que a gente ganhe, né? Foi isso que eu entendi da fala do Sandro, né, e do Alan, como da Núbia. A gente precisa entender que é um momento diferente, mas a gente tem que saber se adaptar a esse processo, e essa transformação e essa mudança, ela precisa ser de forma mais harmoniosa possível, dentro das características de cada indivíduo, evidente, né? Eu nunca me senti tão vulnerável, viu, Alan? João, é complicado. Nunca me senti tão vulnerável como me encontro neste momento. E aí, estou dizendo isso ao longo dos meus 50 e poucos anos, aonde já passei um bom tempo na atenção à saúde, continuo atendendo, né, na educação, mas o quanto a gente se sente vulnerável socialmente falando, né? E essa semana, por coincidência, eu estava participando de uma outra live, aonde as pessoas estavam discutindo um pouco sobre e o retorno, como é que vai ser, né? É claro para todos de que esse retorno jamais vai ser o que era antes, né? Então essa mudança vai acontecer, ela vem para ficar, e assim, eu acho que a resiliência, essa adaptação é individual, mas que a gente precisa entender que não vai voltar aos moldes anteriores, né? E a todo momento nessa live foi discutido, né, sobre a questão do fortalecimento de apoio e de acolhimento, né? O quanto que a gente precisa um do outro. E aí essa relação de apoio e acolhimento, seja do nosso discente, seja do nosso professor, seja do coordenador, seja da direção, seja do nosso familiar, ela precisa ser de forma muito harmoniosa, muito bem planejada e organizada, né? Então, esse fortalecimento, ele precisa, sim, fazer com que as pessoas envolvidas nesse processo, e aí a gente vai trazer para os dois temas que a gente está envolvendo hoje, né, que é a questão da educação e a saúde, de que esses integrantes sociais, eles precisam se juntar e fazer com que essa ajuda seja mais perceptível ao outro. A gente tem muito ainda o costume de se isolar, né? Mas eu acho que agora é o momento da gente se mostrar disposto a ajudar o outro, né? Como assim as pessoas que estão do outro lado também a possibilidade de nos ajudar. Aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente fazer uma lembrança de que mesmo nesse momento remoto, é importante que as conversas existam, que os desabafos existem, né? Onde as pessoas precisam entender a preocupação do outro, né? E aí, eu volto a lembrar, né? Nós falamos, olha só como é interessante, né? A faculdade, ela abriu a questão do atendimento no HABS, eu acho que vocês viram aí nas redes sociais que a gente colocou, em de que há uma preocupação, não preocupação só com o aluno, porque esse momento não é somente do aluno, é do familiar dele, é de quem o custeia, das pessoas que convivem com ele. Então, gente, a gente precisa manter esses canais abertos. Seja um canal de amigo, à distância,
E se for estar perto, por favor, se proteja. Mas que a gente utilize outras ferramentas para que esse apoio social ele aconteça. E se mantenha aberto para acolher. Que eu acho que assim, muitas vezes a gente vai à procura do outro, mas às vezes a gente não se coloca disposto a acolher o outro. Então também a gente precisa fazer com que isto aconteça, né? Só voltando um pouquinho na questão do estudar, que eu acho que a Nube, o Sandro e o Alan falaram muito bem aí, aproveitem a oportunidade. A situação que nós temos é essa. É um momento remoto, à distância, mas que não podemos perder. Temos é que ganhar, né? E nesse sentido, faça essa rede de apoio acadêmico, seja com seu colega, seja com um grupo de estudo. Olha só, né? Uma ferramenta que a gente pode utilizar. Às vezes, nós elencamos aí o monitor digital. Utilize-o, né? Num bom sentido. Ou crie grupos de discussão também, que eu acho que é interessante, mesmo tendo a distância, discutir um determinado assunto, né? Sim. Então, isso são situações a qual a gente pode propiciar com que as pessoas ganhem com isso, ganhem no momento em que vivemos, né? Outro fato interessante que eu gostaria de ressaltar é a questão da segurança. Nós já falamos isso na Semana da Enfermagem, falamos isso em outras lives, em outros momentos. O Alan deixou muito claro aí. Vamos pensar que nós precisamos estar no local, com quem e no momento seguro, né? Nosso sistema de saúde, eu acho que não é muito difícil das pessoas perceberem que o excesso de contaminação vai fazer com que o sistema de saúde vire uma catástrofe, não tem condições de suportar essa demanda, e a gente tem visto isso no noticiário, não é novidade para ninguém. Então, assim, vamos fazer com segurança, dentro da possibilidade de cada um, entendendo que as pessoas estão numa vida acadêmica, a maioria que estão aqui estão na vida acadêmica, e consegue compreender isso muito bem, né? Então, é nesse intuito que eu faço a minha fala, para que as pessoas pensem que é o momento de acolher, mas também ser acolhido, apoiar e ser apoiado, e, claro, dentro do processo de segurança para a nossa saúde e as pessoas que estão em volta da gente, ok? Obrigado por enquanto. É isso aí. Lembrando, gente, que todos os educadores da FACS, todos os professores, né, dentro de cada disciplina, eles estão disponíveis para os alunos, né, para ouvir vocês, para atender as demandas de vocês. Então, não deixe de conversar com a gente, sabe? Tá puxado, tá difícil, tô passando por algum problema em casa. Conversa com o professor. A gente está disponível para atender vocês aí nesses momentos também. Tá? E só reforçando, Alan, não esqueçam que existe o NOAPS da faculdade, Isso. que possibilita as pessoas que estão com alguma dificuldade emocional, psicopedagógica. Então, nós temos um setor dentro da instituição que está propiciando essa possibilidade. E não só para o aluno, para o familiar dele, né? Então, utilizem. Eu acho que a gente precisa, sim, desse apoio. É claro que, às vezes, reconhecer isso pessoalmente é mais complexo, mas eu acho também que a gente tem que saber, assim, começar a permear os nossos limites. E algumas situações, sinais, eles se apresentam com muita característica que precisamos de ajuda. E não se esconda. Procure, sim, o serviço para que ele possa te dar essa garantia, ou pelo menos esse atendimento, esse acolhimento necessário. Lembrando que o NOAPS é um atendimento que é um atendimento como os outros atendimentos que vão manter seus dados em sigilo, enfim, não tem divulgação de nada disso. Então, vocês são completamente seguros ao procurar esse serviço. Sim. Oi, só rapidinho. João falou uma coisa interessante, importante, só para a gente fechar aqui, essa questão de reconhecer que realmente está com um problema, essa questão da necessidade, né? O que acontece? Eu vejo muito, assim, até na minha própria prática, eu vejo, principalmente os adolescentes, os mais jovens,
Eles têm, às vezes, muita vergonha de expor um problema que está sentindo, que está passando. E aí, hoje eu posso falar assim, sem sombra de dúvidas para vocês, todo mundo tem problema, tá? Problema de família, problema financeiro. A gente tem, não adianta, em algum momento da vida, em algum momento desse percurso, a gente vai ter uma dificuldade, né? A gente não está indiferente, a gente não está imune a isso, né? E eu acho que a gente precisa entender isso e tratar isso, né? Buscar realmente falar, tratar, não ficar sozinho, né? Porque justamente nesse momento que você fica sozinho é que vem a depressão, as outras doenças psicossomáticas, né? Que a gente precisa de tratar, né? Então, assim, não tenha vergonha de falar, né? Como o Alan falou, são informações que vão ser mantidas em sigilo, e aí a nossa intenção é ajudar, né? Sempre ajudar e não expor, né, o seu problema ou a sua dificuldade de nenhuma forma, né, que possa causar algum prejuízo, alguma situação constrangedora, né? Eu acredito que não é esse o propósito. A gente está aqui realmente para ajudar. Eu queria ouvir os pimpolhos. Eu Cadê queria os ouvir nossos pimpolhos. Pois é, né, João? Ninguém apareceu. Eu também Apareceu um queria bocado aí, ver. eu só quero. Ele apareceu um bocado, é só abrir o microfone e falar, povo. Boa noite. Boa noite. Fala. Oi. Coisas que a gente tenta manter o contato com alguns amigos e nesse momento de corona estão bem sensibilizados, estão bem, sabe, tristes com a situação e até difícil manter um contato e é difícil. Oi, Natália? Natália, tá difícil manter o contato, mas você tem que pensar sempre que a gente está junto de uma forma diferente, tá? Agora é literalmente separado agora para poder se abraçar depois. Então, assim, é uma videochamada no WhatsApp, você pode usar outros canais que te permitam estar mais próximos sem estar ali fisicamente naquele momento. E isso vai te ajudar bastante a enfrentar isso. Sozinho a gente não consegue, não, Natália. Mas juntos vai dar certo. Lembra do que a professora Nubia falou, a positividade. Pensar positivo faz toda a diferença, tá bom? Hein, Alan? Oi. Fernanda falando. Tudo bem, queridos? Não, eu acho que um fator importante, né? Assim, eu sou a pessoa menos tecnológica da vida, você sabe bem, né? Não, eu também morri em alguns momentos. Nós somos. Mas a gente precisa reconhecer a importância que a tecnologia está tendo nesse momento, né? Tanto para a questão de possibilitar, né, as aulas propriamente dita, mas eu acho que também na própria questão dessa interação, né? Que mal ou bem a gente consegue se ver numa videochamada, a gente consegue se ver num momento como esse, né? Então, assim, ainda bem que tem a tecnologia e que a gente consegue minimamente fazer esse tipo de contato e de conversa, minimamente se ver pelo videochamada do WhatsApp, né? Numa reunião como essa. Que eu acho que se a gente não tivesse isso nesse momento, aí ia estar bem mais complicado, né? Exato, com certeza. Eu vi recentemente algumas postagens aí nas redes sociais falando, nossa, tudo é questão de tirar o lado bom da coisa. Já pensou se isso acontece lá nos anos 90, que você tinha só um celular que só tinha o joguinho da cobrinha com um pacote de 20 torpedos? Como que a gente ia fazer? Não tinha um celular, ainda vai lá, né? O problema é quando era telefone discado, que você tinha que esperar no domingo para ligar, porque era mais barato. Sim, exato. Eu não vivi então, assim, essa época não, tá? Não, né, João, seu cara de pau?
O barulhinho que estavam fazendo. Boa Gente, noite, que pessoal. delícia. Aquele barulhinho que fazia. Aí, quando fazia aquele chiadinho no final, você falou, opa, conectou, graças a Deus, né? Aí você tentava várias vezes conectar a internet. Hoje a gente fala de internet, eu tenho uma internet aqui agora de 240 gigas, né? Na época, nossa, não era nada, né? A internet era uma velocidade minúscula. O meu primeiro pendrive que eu comprei tinha 56K, né? Eu achava aquilo o máximo. Né? Tem um pendrive que você carregava para tudo quanto é lugar. Né? Hoje você Botava ele no chaveirinho, né, Zé? botava no chaveirinho, não, pendurava numa cordinha, andava com ele no pescoço para dizer que tinha pendrive. Era caríssimo um pendrive. Hoje a coisa mais barata do mundo. Esse povo fica entregando a idade, né? Meu Deus. Acho que o barulhinho da internet, muitos alunos aqui não conhecem, Sandro. Eu acho que... Gente, meu primeiro notebook, gente, era um troço que era praticamente o tamanho da minha mochila, só cabia ele dentro da minha mochila. E hoje a gente tem essa facilidade toda de conseguir editar textos no celular, a gente consegue utilizar formas alternativas de Word, de PowerPoint, criar um material no celular mesmo, né, utilizando similares do Word, do Windows, né? Então, hoje a tecnologia está muito mais avançada. E essa galera que é mais jovem, ela é nativa digital. A galera que está na minha faixa de idade, nós somos imigrantes digitais. Então, a gente ainda está aprendendo que esses meninos já nascem com um celular na mão e um tablet na mão, né? Então, para os mais jovens é muito mais intuitivo, né? E a gente está tendo que se reinventar e se recriar nessa conectividade toda, nessa tecnologia toda, para a gente conseguir manter um equilíbrio entre vida real e vida digital, né? Isso. A gente só precisa tomar um cuidado. Oi, quem está falando? Eu, Paola. Oi, Paola, pode falar. Você estava falando aí da tecnologia, eu não sei, eu não sabia, né, que a internet fazia barulho. Nunca fiquei fazendo isso, mas eu sou nova, né, então, para mim... Para de disfarçar, Paola. Pois é, pessoal, eu acho assim que junto da tecnologia tem que vir também o conhecimento, né? Tem que vir as informações precisas e claras, né? Minha mãe chegou aqui ontem e falou assim, minha filha, eu estava pensando, eu acho que eu vou tomar aquele negócio. Que negócio, mãe? Ai, sei lá, é um remédio, porque eu já convenci ela que a cloroquina ela não vai tomar, né? Graças a Deus. Aí ela quer tomar um medicamento de verme, que parece que faz, né, previne contra o coronavírus. E fala para mim, Alain. Mal não vai fazer. Jeito, a tecnologia. Eu falei, não, acho que o lactopurga é melhor, mas do mesmo jeito que a tecnologia ela nos trouxe muito benefício, e eu acho que foi muito mais benefício, né, do que malefícios, né? Eu acho que hoje, através da tecnologia, eu tenho contato com todos os meus familiares e também gente de lugares remotos, sabe, que tem a possibilidade de saber o que é o coronavírus. Porque, por exemplo, eu de Aracruz, aqui da roça, eu não ia saber o que é coronavírus nos anos 80, né? A gente vai ficar todo mundo aqui boiando. Não existe nem isolamento social, mas, enfim. Essa situação também é complicada, porque a tecnologia ela pode trazer as fake news, as informações equivocadas, né? E isso é muito ruim. E o professor João ele falou uma coisa muito importante. O nosso município está dentro dos municípios mais afetados, com maiores índices, né? Em relação à população e morte, né? E números de casos de Covid, são, acho que, os 10 maiores do estado. Aracruz está dentro dos 10
maiores, né? E aí a gente ainda está nessa de ir para a rua sem máscara, porque existem informações que negam isso. Então, como que isso fica também, né? Fala para nós, professor Alan, que isso é muito complicado, Então, né? é uma outra pandemia, né, que a gente está vivendo, que é a pandemia da desinformação. Isso é realmente uma coisa que foi propiciada aí pelo mau uso das tecnologias, Paola. Infelizmente, assim, eu observei que algumas coisas já estão limitadas. Em alguns aplicativos você não consegue encaminhar a mensagem para mais de um número X de pessoas. Então, assim, tá restringindo. Enfim, é uma outra discussão. A gente entra num outro campo se a gente for trabalhar isso, né? Porque dependendo da situação também pode beirar a censura, né? Então, é complicado a gente trabalhar isso. Então, é sempre aquelas orientações básicas, né? Se vai disseminar uma informação, verifica a fonte, cheque se é verídica, se tiver certeza disso, dissemine, passe para frente. Né? Agora, passe boas informações para frente, né? Porque de desinformação já chega, de fake news já chega. Tá? E você acha que está para terminar esse isolamento social? Olha, hoje, assim, falando com alguém que está trabalhando diretamente com a pandemia, hoje não consigo vislumbrar nos próximos 2 meses, assim, um retorno para as atividades normalmente. Claro, não sei se é possível falar normalmente, porque a gente não retorna igual, né? A gente retorna de uma forma totalmente diferente. Mas o que acontece? A situação está começando a apertar, a gente já está tendo uma redução drástica no número de leitos disponíveis, então esse percentual está subindo muito alto, a gente está tendo uma alta taxa de transmissão, e a gente está tendo uma alta taxa de letalidade pelo vírus. Então, hoje a gente já está começando a separar hospitais que não eram específicos para coronavírus, estão sendo separados para isso, né? Então, tanto na rede pública quanto na rede privada. A rede pública já começou a comprar leitos na rede privada, né? Então, a gente está beirando já uma situação bem drástica. Então, por isso que a gente sempre está batendo na tecla para o pessoal ficar em casa, tá, Paola? Com relação ao medicamento, a gente ainda não tem um protocolo definido para o tratamento de coronavírus, porque a gente ainda não tem uma cura. Então, tudo que a gente faz é tratar sintomas. Tá? Então, sintomas, um paciente apresenta os sintomas X e o outro pode não apresentar. Então, acaba que o tratamento está sendo mais individualizado. Existem aquelas drogas de primeira escolha, mas o tratamento ele é mais individualizado. Quanto ao remédio de verme, se fizer o esquema que todo mundo faz, que é tomar uma vez por ano, acho que mal não vai fazer, não. Tá? Professor, muito obrigada, tá? Está sendo ótimo essa live, espero que continue aí. É uma forma diferente de ensinar e de aprender, Paola. A gente vai fazer mais vezes. E, assim, também é algo para a gente repensar bastante. Eu trabalho também numa operadora de saúde. A gente começa a ficar atento, né? As pessoas começam a ficar mais atentas quando a lâmina começa a cortar na própria carne, né? Então, muitas pessoas ficavam inicialmente tranquilas com aquele sentimento. Eu tenho um plano de saúde e a hora que eu precisar de um atendimento, eu vou recorrer à unidade hospitalar. Só que o Espírito Santo ele já está com uma taxa de ocupação de leitos hospitalares, sem considerar os leitos de UTI, de 90,2% de ocupação. Se a gente atingir 93% da ocupação dos leitos hospitalares, a gente vai entrar numa situação de caos na saúde geral, né? Não só na saúde pública, mas também na saúde suplementar.
pela escassez de leitos. Como o Alan falou, a Secretaria de Saúde já está comprando leitos de hospitais privados. Isso está gerando um desgaste muito grande também nas operadoras de saúde, porque acaba diminuindo a oferta de leitos para a clientela que utiliza plano de saúde, e alguns hospitais daqui da Grande Vitória já estão emitindo notificações para os planos de saúde que eles não têm mais capacidade de receber pacientes nas suas dependências. Então, hospitais grandes já estão notificando que atingiu a sua capacidade máxima de lotação, cirurgias estão sendo suspensas. Eu estou um pouco longe da assistência direta hospitalar há um tempo, mas na semana passada eu precisei ir a um hospital por causa de um familiar, e o hospital não tinha leito, né, e ele precisava de uma cirurgia de emergência. Aí a gente vê aquela ideia de que muitos falavam que é apenas uma gripe, que isso vai ser passageiro, quando a gente começa a perceber que você tem um plano de saúde e você não consegue ter acesso à porta de entrada de um hospital por causa de uma superlotação. E nesse mesmo dia, né, que eu saí desse hospital, eu passei pelas ruas com um olhar mais atento. Pessoas sem máscaras, aglomeradas em bares, em praças, né, como se não tivesse acontecendo, né? E a pessoa que estava comigo dentro do carro, que tinha um discurso falando de que não precisa disso tudo, aí ele falou, tá vendo por que o hospital está cheio? Falei, exatamente essa visão que a gente tem que ter, né, da gente garantir esse momento. Nós ainda não estamos em isolamento social, tá? Isolamento social é algo muito mais severo, tá? Isolamento social a gente vai encarar se a gente enfrentar um lockdown em breve, né? Se a gente não começar a trabalhar com a questão do autocuidado e do cuidado com o próximo, nós vamos estar realmente privados do nosso direito de ir e vir em prol de uma coletividade. Aí o sistema vai ficar mais bruto. Então, a gente está agora no momento de restrição social, né, de limitação social. Mas se a gente encarar, de fato, um isolamento social mais severo, ele pode ser até um pouco mais prolongado do que a gente está. Então, não é acionar o botão de pânico de ninguém, mas se cada um tiver a sua responsabilidade de realizar as atividades descritas, de limitação de contatos, de cuidado com a higiene, de proteção do próximo, a gente tende a melhorar. Mas é uma questão de educação social também, que o nosso país ele falha um pouco em relação à educação social, então da educação da saúde coletiva também, né, que infelizmente muita gente só sente a lâmina quando corta na própria carne. Não tem a empatia de ver a lâmina cortando na carne do outro. É o que a gente fala, né, Sandro? Quando os números deixam de ser números e passam a ser nomes, aí a situação fica complicada, né? As pessoas começam a entender a real situação que a gente vive. Só complementando aqui, gente, como o Sandro falou, especificamente para os meus alunos aí da saúde coletiva, por que os hospitais estão notificando as operadoras de saúde? O hospital ele é construído para atender uma clientela e, obviamente, o hospital é uma empresa, então ele precisa do lucro. Para ele obter esse lucro, ele pode se credenciar a algumas operadoras de saúde. Nesse caso, o hospital particular, ele enxerga a saúde pública como um cliente que está comprando um leito. Então, se a saúde pública, digamos aqui, a Secretaria do Estado, chegou e falou assim, olha, eu quero comprar 10 leitos de UTI. Ele vai vender os 10 leitos de UTI para o hospital. É melhor vender esses 10 leitos de UTI para a Secretaria de Saúde do que ficar dependendo da possibilidade de ocupação desse leito por uma operadora de saúde, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem essa questão da falta de leitos, tanto
na saúde pública quanto na saúde suplementar, tá bom? Eu vou fazer uma live passando toda a bateria de show que eu vou fazer no Brasil. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Na verdade, dentro de tudo o que vocês disseram, né, é muito valoroso. É importante lembrar também daqueles que saem, né, das suas residências não por uma condição de escolha, né, de uma necessidade, que sai para trabalhar, né, que tem que estar aí, né, participando aí dos serviços industriais ou serviços mesmo, prestação de serviços como comércio, né, alimentícios, enfim. E é importante que a gente ressalte o número elevado desses trabalhadores contagiados, né? A gente tem acompanhado aí e esse número está muito alto. E aí, o que vocês me dizem aí, referente a isso? Assim, a necessidade de sair para trabalhar, não podendo ficar, né, em casa por uma escolha, mas uma necessidade porque precisa sustentar a casa, precisa comer, né, enfim, e tudo isso mais. Então, Érica, são trabalhadores que necessitam de obter a renda do seu trabalho e que muitas vezes trabalham em serviços que são considerados serviços essenciais. Esses serviços, eles não fecham. Então, a exceção, na verdade, dos hospitais, eu acho que a maioria dos serviços diminuíram o número de funcionários. Só que o serviço precisa continuar porque é considerado um serviço essencial. Qual que é a orientação para esses profissionais? Eles precisam usar máscara, tem que praticar a questão do distanciamento entre as pessoas, principalmente para caixas de supermercado, né, caixas de uma maneira geral. Aquela proteção, muitos supermercados estão usando aquela proteção de acrílico, ajuda. Eu, particularmente, não indico o uso de luvas e nem o uso de máscaras cirúrgicas, bem como a questão dos óculos, que são óculos de proteção individual, a não ser que esse profissional dependa desse equipamento para trabalhar. E quem que depende desse equipamento para trabalhar? Aquela pessoa que vai lidar diretamente com um paciente que produz a secreção que é potencial para contaminação. Tá? Então, aí esse profissional vai usar ou um protetor facial ou o óculos de proteção individual, vai usar uma máscara específica e precisa usar as luvas além de um avental. O que o profissional comum, o profissional que trabalha, por exemplo, no supermercado, precisa? Precisa manter o distanciamento de pelo menos 1,5 m a 2 metros das pessoas. Ele precisa estar de máscara. Alguns estabelecimentos estão utilizando o protetor facial, tá? E esse profissional, ele precisa se policiar o tempo todo para estar lavando as mãos, utilizando o álcool em gel, ou o álcool líquido a 70%, e evitar tocar em boca, nariz e olho, tá? São as principais formas de contaminação. Precisou sair, trabalhou o dia inteiro, vai chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a roupa, se possível lavar separado, e vai para o banheiro tomar seu banho, tá bom? Para depois cumprimentar as pessoas, enfim, para depois estabelecer a rotina da casa dele. Então, muda bastante, Érica, mas as principais formas da gente conseguir conter, diminuir um pouco o risco de contaminação para esses profissionais é tomando essas medidas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Você está me escutando, Alan? Agora sim. Então, boa noite. A gente que está na linha de frente, né, com os profissionais da saúde, está sendo muito complicado. Agora, por exemplo, as aulas online, né, que a gente tem todo o protocolo, a gente chega em casa de tomar o banho, de né, botar roupa de molho, dá conta também de estudar com o filho também, né, que a gente tem que sentar. Eu estou pegando restinhos de férias, de manhã tem
aula online com um, daqui a pouco com outro, à noite sou eu. E sobre a tecnologia, assim, vocês sabem que nós tivemos 3 colegas, né, que trabalham com a gente também da faculdade, que teve Covid, e a gente não pôde se cuidar porque fica em isolamento. Não foi fácil. A gente fala assim, a pessoa está bem, mas se você não vê, você não acredita, né? E assim, a tecnologia ajudou muito nisso, porque você fazia a chamada de vídeo e você vê que a pessoa está realmente bem. Ou começava a falar, a pessoa ficava, né, dispneia, com falta de ar. E a tecnologia ajudou muito também, porque a gente supriu um pouco aquela necessidade de ver que o outro está bem, né, de conversar um pouco, porque ficar isolada não é fácil, né? Você ficar isolado para você não contaminar a sua família. E outra, muitas vezes a gente tem que deixar a nossa família para a gente não contaminar eles, né? Tem sido um período assim muito difícil, porque eu fiquei isolada 1 mês e agora vou ficar isolada de novo, porque eu amo o que eu faço e eu vou voltar a trabalhar. É duro eu ter que deixar minha família? Ter que deixar meus filhos. Muita gente fala assim, você vai preferir eu voltar para o hospital do que largar seus filhos? Não é, eu amo o que eu faço. E eu sei que lá está precisando de mim. Não sou a melhor profissional, mas eu estou aprendendo e sei que eu posso ofertar o melhor. Então, assim, tem sido tempos difíceis, mas a gente crê e temos fé em Deus, que isso tudo vai passar. E isso a gente vai levar como aprendizado, né? A gente tem que ver que tudo tem um propósito. A gente não sabe qual é o propósito, mas a gente sabe que tem um propósito lá na frente, né? E eu tenho certeza que a gente está crescendo muito como estudante, como profissional. A gente está, né, sabendo, a gente está lidando com uma situação que parece que vai fugir do nosso controle, mas a gente tem fé em Deus. A gente não pode perder a fé e a esperança. E esse contato que a gente tem um com o outro, mesmo distante, estudando juntos, isso é muito bom. A gente perguntar ao outro se ele está precisando de ajuda, de saber que a gente está aqui, mesmo que a gente não pode se tocar, mas a gente mostrar para o outro, né? Que a gente está ali orando, que a gente pode contar um com o outro, isso é muito importante. Eu acho que é o tempo da gente esquecer um pouco mesquiaria, de esquecer um pouco o eu e ter mais empatia, né? E a gente vai vencer isso tudo com fé em Deus. Nossa rede de apoio, Eliane, vamos construir, vamos mantê-la, vamos ampliá-la. É que eu acho que se as pessoas que não estão na linha de frente já são vulneráveis nesse momento, a gente é fácil entender que nós que estamos, ou quem está agora diretamente, eu não estou mais diretamente, mas o quanto que nós somos bombardeados. E aí você fez um depoimento que é fácil entender, em que a gente precisa dar apoio e que a gente precisa receber apoio. Então, acho que um aprendizado que a gente tira deste momento é entender que essa rede precisa precisa ser feita, precisa ser criada, precisa ser mantida e precisa ser ampliada. Certeza, João. É isso aí. Literalmente, a gente vai dar as mãos virtualmente, Eliane. É esse o pensamento. Eu acho que a enfermagem é uma profissão que escolhe a gente. A gente tem a ilusão de que a gente escolhe, mas na verdade a gente é escolhido. E é o tempo todo se colocando aí em risco para cuidar do outro. Mas você vai voltar, você decidiu voltar, você precisa fazer isso em segurança. Então, sempre pense na sua segurança antes de prestar a assistência para o seu paciente, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver com relação a essa assistência, pode entrar em contato, tá? A gente está disposto aqui. E, se for necessário, aciona aí a nossa rede de apoio, tá bom? Obrigada. Obrigado pelo depoimento, querida. Gente, alguém tem alguma pergunta para a Núbia? Deixa a Núbia quieta. Alô? Oi. Eu de novo.
pegando esse depoimento e as últimas notícias que a gente tem, né? O Ministério da Saúde convocou alguns profissionais, como dentistas, educação física, psicologia e veterinários, para auxiliar nesse combate. Eu tenho 3 amigos dessas profissões que fizeram os cursos, estão sendo tomaram a vacina e estão aguardando ser convocados para esse levante, né, de auxiliar, para ajudar. Como você vê esse auxílio que você, Núbia e João, o Ministério da Saúde fez convocando esses profissionais desde abril, acho que foi, e até agora não convocou, o pessoal fez o curso, está esperando ser convocado para ajudar. Muitos profissionais de saúde tendo que sair de suas casas, se afastando, ficando em hotel para poder, né, continuar a trabalhar. O depoimento que a colega deu, alguns profissionais de saúde não podendo ir trabalhar por conta de saúde mesmo. Como vocês veem essa colocação do Ministério da Saúde e como vai ajudar? Só para esclarecer o restante dos participantes, pode ser, Lan? Pode, não? Vontade. O que a Natália está citando aí é que no mês de março, se eu não me engano... Foi bem no comecinho. Pois o Ministério da Saúde e da Educação, entendendo que esse processo de pandemia ele poderia se estender por um bom tempo, e realmente a gente está percebendo da forma e o tempo que está se tomando, em consórcio com os 2 ministérios, eles elegeram, no primeiro momento, quatro categorias de acadêmicos, né? Seria medicina, né? Curso de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, e aí estendendo aí para outros, né? E que a Natália colocou aí. E aí, qual era a intenção inicial? A intenção era que esses acadêmicos da área da saúde pudessem ajudar em algum momento em que a pandemia encontrasse necessidade de tê-los, né? Então foi criado um cadastro via Ministério, aonde aos interessados, sendo que era obrigatório para os últimos anos do curso daquele momento, né, de enfermagem, fisioterapia e farmácia, e nos 2 últimos anos do curso de medicina, aonde esses acadêmicos, em algum momento, precisariam se cadastrar e, em algum momento, ser convocado para fazer esse tipo de atenção à população. Claro, tudo pertinente à parte prática de estágio, que seria pertinente a ele naquele ano de academia que ele está cursando, né? Então, nesse sentido, inclusive alguns da faculdade, porque abaixo do último ano, né, que a faculdade tem um curso de enfermagem que está no 5º período, primeiro, terceiro e 5º período, esse cadastramento é voluntário. Inclusive, nós temos 7 ou 8 alunos que se cadastraram para participar nessa linha de frente aí, né? Inclusive, minha filha também é acadêmica, né? E ela também se inscreveu e não foi chamada para tal, porque o Ministério entendeu que ele teria que antecipar nesse momento a possibilidade de participação desses acadêmicos nessa linha de frente. É só para esclarecer o pessoal aí, falou? Bom, vamos lá. Paralelo a isso, Natália, além desse cadastro dos acadêmicos, houve um cadastro geral para profissionais de saúde. E aí foi ampliado, além das 4 categorias de acadêmicos. Aí, nesse cadastro geral de profissionais de saúde, a gente teve a inclusão aí de nutricionistas, de médicos veterinários, de psicólogos, enfim, de outras áreas. O que acontece? Começou a chamar. Alguns profissionais, se eu não me engano, foram encaminhados para Manaus, porque foi onde a gente teve o principal problema, e estão sendo enviados mais para norte e para essas regiões mais remotas mesmo. E aí, por isso, a questão da vacina, que você falou que eles se vacinaram, mas é importante esclarecer que essa vacina não é vacina do coronavírus. É o esquema vacinal para você atuar na linha de frente dessa pandemia, lá numa região que tem o risco
de outras doenças, tá bom? Mas está chamando, devagar, mas está chamando. Correto. A vacina em questão foi a vacina da gripe mesmo, normal. Isso que foi colocado pelo professor João, correto, que eu estou acompanhando. E é uma coisa assim que a gente vê muitos profissionais das áreas da saúde tá sendo se cadastrando, né, se colocando. E tem algumas pessoas até que estão esperançosas assim, para ajudar com esse pensamento de ajudar o próximo. Aí, eu não tinha visto em Aracruz esse movimento. Eu achei um pouco, pelo Ministério da Saúde ter convocado meio obrigatório, algum positivo em várias profissões. Isso. O que o Ministério fez? Ele cadastrou todo mundo e garantiu que todo mundo fizesse o curso para, caso fosse necessário, eles serem acionados para fazer esses atendimentos, tá? Alguns profissionais já foram realmente para o estado do Amazonas, que é onde a gente está tendo uma dificuldade bem grande aí nesse tratamento, tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Ô, João, a gente vai até que horas, hein? Eu estou perguntando mais alguma dúvida aqui, mas eu esqueci de perguntar. Bom, 10 para as 9, né? A ideia era até 8h30, né? Mas eu acho que, assim, é um assunto que não dá para a gente limitar, né? Que eu acho que... Não, mas a gente vai fazer outros bate-papos, né, João? Sim. Eu acho que sim, com certeza. Acho não, eu tenho certeza que sim. Vocês visualizam mais alguma pergunta aí do pessoal que vocês queiram intervir? Não, aqui para mim não aparece nada, não. Acho que o chat não está disponível, né? O chat Eu acho que... Só para Tá. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também no tempo agora, até porque nós temos disciplinas que estão correndo juntas, né? Já foi dito aos alunos e professores que esse momento seria destinado à live, e que os professores fizessem algumas adequações, né? No sentido de conteúdo, né? Para trabalhar melhor com seus alunos, para que a gente não pudesse perder a oportunidade dessa live que outras terão, como já teve no passado, continuará tendo, tá? Certo? Só relembrar aos participantes aí que a gente já está começando a ter uma queda, né, de quase 50 para 36 já, entender que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, hoje está acontecendo, e aí a gente teve que conflitar esse horário, porque a gente não poderia deixar esse assunto da live por mais tempo, né, porque a gente está vendo as inquietações sociais que estão acontecendo, e é nítido perceber nas falas que a gente está ouvindo aqui e no comentário dos nossos palestrantes, mas entender que amanhã nós temos o segundo dia da Semana do Meio Ambiente. Acessem, participe, que é fundamental a participação de todos, tá certo? Agradecer imensamente ao Alan, a Núbia, né, e a todos que estão aqui, Sandro, Fernanda, Ada, Lana, bom, dos nossos 36 que estão aí na listagem. Agradecer, eu acho que são momentos de apoio, esse acolhimento, é conhecimento, é um bate-papo, é um desabafo, é um colo que se dá. Então, assim, agradeço ao Alan e à Núbia novamente, a todos os participantes, e, assim, parabenizando no sentido de que momentos como esse precisam ser mantidos e precisam continuar existindo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês dois, de todos que estão presentes, e assim, externar minha gratidão a vocês. Obrigada, João. Obrigada, Alan, também. Obrigado, Núbia. Obrigado, João. Eu que agradeço, tá? Sempre um prazer. Um beijo no coração de vocês. Outro. Boa noite. Boa noite a todos aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, eu gravei a live, depois eu subo ela pro YouTube, disponibilizo o link para vocês, tá bom? Joia. Ok, maravilha. Boa noite. Então tá bom. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.